tudo bem? Me chamo Daniel Martins. Hoje estou aqui num local bem ambiente, tranquilo, um local bem agradável, com duas pessoas amigas, o Zé Walter e a professora Heloísa. Professora Heloísa, fala um pouquinho da senhora. Ok, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que horas que a pessoa está assistindo, né? Nós estamos à tarde. Daniel, agradeço pelo privilégio que você me concede de poder estar contigo nesse canal. Eu que agradeço a senhora, porque já faz um tempinho, né? Já devido a sua, né? Quase, né? já faz a sua agenda, o seu tempo, o seu corre-corre, né? E hoje ela vai compartilhar conosco algo muito bom. Professora Heloísa, daqui a pouco ela vai falar sobre ela, a sua profissão, a sua função. Ela, além de professora, tem outras áreas também que ela trabalha, ela vai comentar. Mas desde já, muito obrigado pela sua presença e por esse ambiente agradável que estamos aqui para compartilhar aí aos nossos amigos sobre essa importância dessa palestra sobre depressão, sobre ansiedade, sobre outras coisas mais que ela vai falar. Muito bem, então os minutos se seguem, professor, fica à vontade. Com a senhora você pode falar sobre o seu trabalho, quando a senhora começou. Além de professora, qual a área que a senhora atua também? Ah, tá. Bom, eu atualmente atuo como neuropsicopedagoga, né? Eu atuo na clínica, sou aposentada, sou vovó, graças a Deus, tenho 2 netinhos, né? Sou casada, graças a Deus, com José Walter. Temos 2 filhos, um casal de filhos, temos 2 netinhos e mais uma a caminho, que estará chegando em novembro, filha da minha filha. Então você é a terceira, né? A terceira netinha, né? Número 3. Isso. Então, como aposentada, eu atuo como neuropsicopedagoga numa clínica particular, onde eu atendo os pacientes. Mas sou formada em pedagogia, psicopedagogia clínica, institucional, hospitalar e especialista em neurociência da educação e também terapeuta ABA, né? Além de outras especializações várias, eu fiz também a terapia ABA para poder atender os pacientes. E, além de tudo, eu tenho o privilégio maior, né, de conhecer a Jesus e de poder falar do amor de Deus e unir as duas coisas, porque Deus que nos criou, não é? Muito bom. Deus é que fez o nosso cérebro, nossa mente, Deus que nos mantém, então é um prazer muito grande poder falar a respeito do que Deus me deu o privilégio de conhecer e principalmente da palavra de Deus. Muito bom, professor Luiz. É bom que a senhora, além de professora, doutora em várias áreas, né? E hoje você poderá acompanhar aí essa palestra muito boa que vai ajudá-los, ajudar você, sua mãe, seu pai, seus filhos, a quem estiver próximo de você, dando uma orientação, né? Que hoje ela está nos orientando, nos mostrando como melhorar a nossa vida em 3 aspectos: espiritual, emocional e físico, para a gente poder caminhar aí na preparação rumo ao reino do céu. Então, Deus abençoe a senhora nos anos que seguem. Amém. Bom, nós vamos começar falando a respeito, eu não sei quantos conhecem esse autor, este livro. Quem não conhece, eu acho que seria excelente que conhecesse, que passasse a conhecer e estivesse utilizando as informações que aqui tem para a sua vida. Ele é um autor que também, como nós, crê em Jesus Cristo, né? E então as informações que ele traz vêm muito, além de científicas, elas também são espirituais, então nos ajudam bastante. Muito bom, né? E uma das coisas que nós vamos falar aqui, Daniel, é o seguinte: muitas pessoas têm, assim, o hábito de falar que quem é cristão não pode ter depressão porque é sinal que não tem fé. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque depressão é um problema que a pessoa adquire por hábitos e coisas que nós vamos comentar aqui, que acaba precisando de tratamento. É necessário tratamento, às vezes medicamentoso, além de terapêutico. Então, é importante que nós, enquanto cristãos, saibamos que as escrituras sagradas nos mostram vários exemplos de pessoas que passaram por depressão. Uma delas foi Elias. Quando Elias achava que ele era o único que estava ali servindo a Deus, sendo fiel a Deus, né? Ele achava que ele era o único, Jezabel querendo acabar com ele, né?
porque ele tinha acabado com os profetas. Aniquilado de uma vez, né? Pois é. Ele fugiu com medo, ansiedade, e ele entrou numa depressão tão grande que ele chegou a ficar num canto e Deus falou: o que você está fazendo aí? O que é que você está fazendo aí? Você precisa sair daí. Então é só você buscar nas Escrituras Sagradas que você vai encontrar esse texto. Então, esse é um exemplo. Existem outros exemplos. O próprio Jesus, inclusive o autor coloca aqui o que Jesus sofreu, a agonia que Cristo sofreu próximo da sua morte. Jesus estava ansioso, angustiado e depressivo. Porém, as dicas que ele nos dá aqui são as coisas que Jesus utilizou para que ele pudesse superar aquele momento de angústia e de sofrimento, né? Inclusive, eu vou já começar pelo final, né? Porque como nós estamos falando de Jesus, que é o nosso foco principal, como diz a lição dessa semana, né? Jesus acima de todas as coisas. Olha o que diz o autor aqui, só para a gente iniciar pelo fim, né? Uma coisa louca, né? É isso aí, iniciar pelo fim. Olha, o autor nos coloca aqui o que Jesus passou, que muitos de nós conhecemos, quando Jesus sofreu a angústia no jardim do Getsemane. Então, mesmo uma mente brilhante como a do mestre dos mestres, que sofreu há 2 milênios um desgaste emocional sem precedentes na sua última noite, uma análise psicológica e não teológica dos seus comportamentos demonstra que ele antecipou o drama que teria no dia seguinte, preparou-se para suportar o insuportável e, por fim, hiperacelerou seus pensamentos e teve hematidrose. Uau! Essa palavra é exatamente o significado do suor e sangue que Jesus... Né? É bom perguntar para alguém que sabe, porque a gente pesquisando, a gente descobre. Isso é um sintoma raro que é produzido por um estresse violentíssimo. E era o que Jesus estava sofrendo naquele momento, não é? Quase infartou antes de morrer sobre o madeiro, ante a sentença romana. Mas não se curvou à ansiedade. Olha aí, olha. Por isso que nós vamos começar por aqui. Jesus não se curvou à ansiedade, protegeu sua emoção, gerenciou seus pensamentos e fez poesia no caos. Centenas de milhões de pessoas que o valorizam nas mais diversas religiões muito provavelmente não estudaram os mecanismos mentais que ele utilizou nos focos de tensão. Não poucas vivem na lama da ansiedade. Por isso que nós vamos falar sobre a ansiedade. A ansiedade, se ela for contínua no nosso organismo, no nosso dia a dia, ela nos leva à depressão. Então, voltando lá no caso de Elias estava numa ansiedade tremenda porque a situação ali era ímpar, né? Uhum. Ele tinha que mostrar quem era o Deus verdadeiro. Ele tinha que ter fé e confiar que Deus ouviria as suas orações e que estaria fazendo o milagre. Mas nós, como seres humanos, muitas vezes duvidamos das coisas. E se não for da vontade de Deus? E se não for da vontade de Deus, como que vai ser? E graças a Deus, a vontade de Deus foi cumprida e Elias conseguiu a vitória. Mas mesmo assim, depois quando ele passou a ser perseguido por Jezabel, aí ele entrou num estado depressivo, fugindo, e Deus cuidou dele durante esse tempo. Nós conhecemos a história, não é? Será que daí surgiu a ideia de que as pessoas querem ficar sempre no escuro quando a pessoa está depressiva? Talvez não daí, mas é o que acontece. Quando você está se sentindo muito triste, muito chateado, a sua tendência é ficar num canto sem querer conversar com ninguém, sem querer ter contato com a vida assim, de uma forma mais apropriada. Então você vai ficando cada vez mais depressivo. Por isso que o anjo falou: sai daí, vamos, caminha, queridos. Uma das melhores coisas para nos ajudar no momento de depressão, de ansiedade, é caminhada ao sol. Quando você faz uma caminhada no sol, você está ativando várias coisas no seu organismo e o sol vai te ajudar
a tirar algumas angústias que você tem, porque o sol tem propriedades, a vitamina D vai agir no teu organismo de tal forma que o seu fígado vai conseguir produzir alguns neurotransmissores que vai diminuir aquela angústia mental. É uma coisa simples, mas é uma coisa, vamos dizer, bem científica, né? Então nós vamos falar um pouco aqui. Eu separei só alguns trechinhos para falar com vocês a respeito disso. Então vamos lá. A ansiedade, ela normalmente começa através de uma síndrome chamada SPA. Não é aquele SPA que a gente conhece, que a gente fica lá relaxado, né? Esse é aquele que não causa ansiedade. Isso é bom. Né? Mas o SPA seria a síndrome do pensamento acelerado. Deus nos deu a capacidade de pensar? Sim. É muito bom pensar e é necessário pensar, não é? Então, o que Jesus sofreu, então, ele teve um momento de equilíbrio, né? Sim, Jesus conseguiu equilibrar isso, porque ele estava às portas de um sofrimento e ele, como Deus, sabia tudo. E ele teve que saber administrar esses pensamentos, senão ele teria morrido antes. Ele teria morrido não no madeiro, ele teria morrido por causa da angústia tremenda, né? Porque ele chegou ao ponto de suar gotas de sangue. Então, veja só. Olha o que nos diz o autor. Pensar é bom. Pensar com lucidez, ótimo. Porém, pensar demais é uma bomba contra a saúde psíquica. O prazer de viver e a criatividade. Você, quando começa a encher a sua cabeça com muita coisa, principalmente coisas negativas, nós vamos ver aqui, tá? Você está fazendo com o seu corpo não é assim um mal apenas, é como se você estivesse usando uma droga. Olha o que ele diz, não são apenas as drogas psicotrópicas que viciam, mas também o excesso de informação, de trabalho intelectual, de atividades, de preocupação e de uso de telas. E ele usa aqui especificamente o celular. O que acontece hoje em dia? As pessoas ficam muito nas telas, ficam muito no celular. Quando você está em contato com isso, você está recebendo informações, estimulações cerebrais. Então, o que acontece? Você fica mexendo e você tem informação de uma coisa, depois você vê outra, depois você vira outra. O seu cérebro vai captando tudo isso, vai enchendo de informação. O que acontece é que muitas vezes as pessoas, elas não têm noção de que o cérebro está captando tudo isso e isso está trazendo prejuízo para a saúde dela, então aí o pensamento dela fica acelerado. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de pessoas que estão assistindo alguma coisa de acidente, de roubo, de jornal, né, no dia a dia, né? Eu nem assisto o jornal mais, né? Mas assim, quer ver um momento que foi bastante marcante, que inclusive eu recebo muitos pacientes no consultório por causa disso? A pandemia. As pessoas ficavam o tempo todo ouvindo falar de quantos mortos, quantas pessoas que estavam internadas, quantas pessoas não sei o que, todo mundo foi entrando em pânico. Foi entrando em pânico com essas informações e com medo. E muitas pessoas até hoje se encontram com medo de, não só porque a pandemia acabou, mas o vírus está por aí ainda. Mas existem outras coisas que nos afetam. Então, afeta muito a nossa mente, esse excesso de informação. No passado, o autor ainda coloca aqui no livro, as informações, elas chegavam assim, elas mudavam raramente, você não tinha tanto acesso às informações. Hoje em dia você tem tudo muito rápido. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque nós vamos enchendo a nossa mente de informações nós precisamos ter informações, claro, mas muita coisa que são desnecessárias podem nos trazer prejuízos. Eu costumo, às vezes, nem assistir muito jornal, obviamente falando. Eu não gosto muito porque isso causa uma certa agonia em ver noticiários, você vê coisas injustas, palavras ou coisas, você vê a mentira sendo exaltada, a verdade sendo deixada de lado, então isso
acaba deixando um pouco estressado. Eu prefiro nem ver, prefiro ver outras coisas. A gente tem que tomar cuidado, a gente tem que se manter informado de algumas coisas, sim, nós não podemos nos manter alienados, né, no mundo, mas nós temos que tomar cuidado, porque algumas informações são importantes, outras elas são prejudiciais, né? Então aí ele vem falando a respeito do fenômeno RAM. Não é aquela RAM que pula lá no brejo, não, né? É o RAM, que é o registro automático na nossa memória, que é exatamente o que nós estávamos falando aqui. Esse registro, quando nós temos contato involuntário, alguma coisa assim. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu trabalhei em um banco durante 7 anos. Hoje em dia é o Banco Santander. Na época era no oeste do estado de São Paulo. Né? Faz tempo. E eu trabalhava no caixa. E é uma responsabilidade muito grande mexer com o dinheiro dos outros, né? Chegou no final do dia, deu diferença. E eu não consegui achar diferença, calculei tudo, verifiquei tudo, olhei tudo. E quando a nota é novinha, ela fica durinha, né? Durinha. Às vezes você, se não umedecer o seu dedo, você deixa passar mais de uma nota junto. E o dedo? Bom, porque a gente como caixa, se você tinha uma diferença, você tinha que pagar do seu bolso. E muitas vezes o dinheiro que você lhe dava ali não era, você não ganhava para pagar, entendeu? E aí eu fiz tudo, todos os cálculos, verifiquei tudo direitinho, reconferi depósito e cheque, tudo, e não achei diferença. Eu vim para casa arrasada, chorando, orando. Senhor, eu tenho certeza que eu não fiz nada de má fé, me ajuda a encontrar essa diferença. E fui dormir. Olha como o sono é importante. Dormindo com aquela preocupação, porque quando nós temos uma preocupação, que nós ficamos ansiosos, nós vamos dormir e carregamos aquilo para a cama. Aquilo fica na nossa cabeça. E quando a gente tenta dormir, aquilo fica voltando. Né? Não descansa. E aí, eu tive alguns minutos de descanso e sonhei ainda sobre o problema. E o que eu sonhei? Que no fundo da gaveta, tirando a gaveta, a nota estaria caída lá. Nota nova, no sonho. Eu fui ansiosa no dia seguinte para o trabalho, e quando chegou lá, que eu abri a porta, a primeira coisa que eu fiz foi arrancar aquela gaveta, e a nota estava lá. O meu cérebro havia visto na minha angústia, enquanto eu estava procurando, mas eu não captei, mas ficou registrado na memória RAM. E quando eu fui dormir, conseguiu achar, né? Deus me fez lembrar em sonho. Exatamente, veja, então a gente vê a importância do nosso cérebro, ele capta as informações. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente vê, com o que a gente ouve. É como se fossem nossos olhos, né? Capta a imagem e depois você dorme aquilo, vai para o seu consciente, subconsciente. Exatamente. Então o que ele diz aqui? O registro de tudo que contatamos é automático e involuntário, produzido por um fenômeno inconsciente chamado registro automático de memória, que é RAM. Não apenas o que o nosso eu deseja ser arquivado. Coisas boas a gente quer que arquive. Sim. Mas aquilo que a gente odeia, aquilo que a gente despreza, tudo que nós detestamos ou rejeitamos será registrado com maior poder, formando janelas traumáticas. Então, por quê? Nós temos uma parte no nosso cérebro que é chamado sistema límbico. O sistema límbico é responsável pelas nossas emoções, além de outras coisas. Então, quando ela é acionada, isso fica registrado, tanto da parte positiva quanto da negativa. E muitas pessoas que têm uma questão negativa e deixam isso registrado e não sabem administrar isso, aí chegam a ansiedade e a depressão. Então, a fala negativa, ela traz influências? Com certeza. Eu conheço pessoas que sempre agem dessa forma. Isso vai dar certo, não é assim. E sempre pensando negativo, nunca pensa positivo. Mas você fala, a pessoa, não, mas não é assim. Existem pessoas, ele até fala, tem um nome para essa, uma patologia psiquiátrica. Tem um nome para isso. E as pessoas que costumam
sempre ter pensamentos negativos. Sabe aquelas pessoas que só vê erro, defeito, que só vê maldade, tudo? Isso é algo prejudicial para ela. E normalmente ela influencia os outros. Porque você ficar perto de uma pessoa negativista o tempo todo te deixa de mau humor, não deixa? Com certeza. Maravilha. Isso não faz bem. Tem que procurar sempre a positividade. Então veja bem. Essa síndrome de pensamento acelerado, nós, às vezes, é uma coisa confundida com TDAH. Já ouviu falar em TDAH? Eu vou falar, mas não entendo muito essa. Então, rapidamente eu vou dar aqui uma nuance do TDAH. O TDAH é um transtorno neurológico que é causado por hereditariedade, né? Então, assim, a pessoa elétrica ligada no 220, ou é aquela assim que está no mundo da lua, você está falando com ela, parece que ela não está aqui, está em outro mundo, está no outro mundo, ou as duas coisas. Eu vou aproveitar aqui, posso fazer propaganda do meu canal? Pode falar, fica à vontade. Eu vou fazer a propaganda do meu canal. Tem que fazer. Tá? Eu tenho um canal no YouTube que foi criado com o objetivo também, como o seu, de ajudar as pessoas, tá? Então, dentro do meu trabalho, eu passo muitas informações, inclusive sobre TDAH, sobre autismo e sobre outras síndromes e outros transtornos. Tem bastante informação lá. Se você quiser acessar, é Profa, de professora, né? Profa Luísa, com Z, tá? Profa Luísa Oliveira. Você acessando lá, você já vai ver minha carinha, uns negocinhos coloridinhos lá, e eu tô lá. Depois, em algum momento, eu vou colocar um vídeo seu direto no meu canal para deixar o pessoal acessar e se inscrever, tá bom? Legal. Acesse o canal dela, tem muita coisa boa. Eu já acompanhei alguns vídeos, não todos, mas eu me lembro que eu coloquei no grupo. E uma senhora que é vó falou assim: olha, muito importante as palestras, eu gostei das palestras dela. E ela ali falou que passou para os netos dela, e os netos dela começaram a praticar. Não sei se melhorou, mas que bom. a gente não tem noção do alcance disso, né? E alcança muitas pessoas, então compartilha que é coisa boa. Eu tive uma pessoa que me ligou da Austrália, dizendo que, olha, eu descobri que meu neto tem isso porque eu vi um vídeo seu assim. Já ajudou, né? A ter uma orientação ali. Não é, então. Então vamos lá. Nós estamos assim num momento em que as pessoas têm muita informação, têm muita atividade. A vida financeira muitas vezes nos proporciona a necessidade de correr atrás do ouro, né, para a sobrevivência. Na atualidade está sendo assim. Né? E o que acontece? Várias empresas, inclusive, eu não sei se você recebeu, eu recebi essa semana um link para eu me inscrever de um local onde está oferecendo emprego para os adventistas. Eu achei muito interessante. Já apareceu um monte de vagas. Não recebi isso ainda. Então, as pessoas precisam sobreviver. Sim, hoje não é? A luta está grande. A luta está grande, a carestia, a dificuldade. Então, as pessoas ficam muito ansiosas. Então, o que acontece? Muitas empresas, elas precisam de funcionários, mas elas exigem demais. Você vai ganhar um dinheirinho muito suave. Essa é a grande realidade. Não é? Sim. Exploram, às vezes, até exploram. Também. E aí, por conta de nós precisarmos, nós sofremos essas consequências e nos causa ansiedade e estresse, e a gente acaba trazendo isso para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para a nossa família. E a pessoa se submete aqui, não, eu vou te pagar X, caso contrário, se não quiser, tem outro que pode entrar no seu pé, a pessoa na precisão. Exatamente, então nós temos que tomar alguns cuidados. Então aqui o que ele diz assim, olha, um pai e uma mãe pode ficar perplexo e triste ao descobrir que não consegue alcançar a realidade da dor, das alegrias, dos sonhos e dos pesadelos de seus filhos. Mas esse distanciamento gera ansiedade vital que os leva irrefreavelmente a se aproximar deles, construir pontes, diálogos, ter saudade. Enfim, romper um cárcere de solidão produzido pela virtualidade dos pensamentos. Então, o que acontece? Muitos pais precisam trabalhar fora, a mãe tem que trabalhar para ajudar o pai,
É aquela angústia quando chega em casa, tem que cuidar da casa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e os filhos não têm a atenção necessária. E muitas vezes os pais se culpam por causa disso. E a criança às vezes está sofrendo por problemas na escola, um bullying de um coleguinha, está precisando de ajuda para aprender algum conteúdo e não tem ajuda, e isso deixa a criança angustiada, porque o pai normalmente fala assim: ô mãe, sua obrigação é tirar boas notas, porque é a única coisa que você faz. Só que esquece que a criança precisa de quê? De apoio, de ajuda, de carinho. Isso não é só criança, adolescente também, né? Então essa é uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado, porque acaba trazendo ansiedade, e nós vamos falar um pouquinho a respeito da depressão infantil. Porque muitas pessoas acham que isso não existe, que depressão é só para adulto. Não, existe depressão infantil. Nós vamos falar um pouquinho a respeito disso, tá? Então nós precisamos tomar cuidado com o SPA na nossa vida e não confundir que é TDAH. Eu tenho feito muito diagnóstico de TDAH, mas é diferente de uma pessoa que tem TDAH, porque o TDAH normalmente ele se manifesta desde que a criança começa o contato com o mundo. E o SPA não, às vezes você adquire lá na adolescência, na vida adulta, de acordo com o seu estilo de vida, entendeu? Então a gente tem que ficar atento em relação a isso. Aí aqui fala, olha só o que o autor diz a respeito disso, ó. Muitos neurologistas, psiquiatras e psicólogos, psicopedagogos, ao observar crianças e adolescentes agitados, inquietos, com dificuldades de concentração, rebeldes às normas sociais, chegam a diagnósticos errados, atribuindo tais comportamentos ao transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, quando a grande maioria desses pacientes é vítima do SPA. Você tem que fazer uma análise do contexto de vida desse paciente desde quando ele era pequeno para verificar se é o SPA ou se é o TDAH, entendeu? Então, essa perturbadora síndrome produz alguns semelhantes sintomas da hiperatividade, mas suas causas são diferentes. Então, olha o mais que diz: todos os jovens hiperativos, quanto aos portadores de SPA, não aprenderam técnicas de gerenciar os seus pensamentos e proteger as suas emoções. Ou seja, o controle de si próprio. Né? Então você tem que controlar a sua mente. Não sei, quer ver uma coisa muito simples? Tem pessoas que têm pavor de injeção, né? Eu sou uma delas. Alguns pacientes chegam lá no consultório e me vêm de branco, né? E agora ainda usando máscara, porque eu sempre uso máscara no consultório, então todo de branco com máscara, aí já chega. Mas você vai me aplicar injeção? Não vou te aplicar injeção. E tem alguns que tem pavor de injeção. O que você faz? Por exemplo, lógico que aquela agulha picando a gente quando a gente vai tirar sangue. Ninguém gosta, né? Qual é a melhor forma quando você vai tomar uma vacina, uma injeção ou tirar o sangue? Para você não ficar assustado, e quando você fica assustado, você se enrijece e aí não conseguem fazer o trabalho que tem que fazer, né? O procedimento que tem que fazer. Você mudar o foco do seu pensamento. Então, suponhamos, a enfermeira está do lado de cá para te dar uma injeção. Você procura o que você olhar, ali está escrito isso, aqui está... Ou pensa em uma outra coisa legal. Você muda o seu foco quando vê a picadinha já foi, não foi aquela picada que te mata. Se você fica, aí... É por isso que a injeção Bezetacil dói bastante, né? Quando é aplicada, né? Bezetacil já dói, né? Em si. Mas você tem que saber controlar a sua mente. A minha mãe era uma pessoa muito simples. Ela tinha 4º ano primário, nasceu lá no sertão da Bahia. Não tinha muita cultura, mas tinha uma psicologia, assim, do dia a dia maravilhosa. E ela fala assim: ô minha filha, a dor tu faz do tamanho que tu quer. Já ouviram algum baiano falar isso? A dor tu faz do tamanho que tu quer? Exatamente. É a sua mente que faz isso. Você pode aumentar ou diminuir de acordo com o controle que você faz da sua mente. Veja só, por que é que hoje em dia Satanás está usando muitos meios de tirar o foco da nossa mente de coisas agradáveis, de coisas espirituais, que trazem o bem para nós, que nos fazem felizes?
Porque a nossa mente é o meio que o Espírito Santo tem de entrar em contato conosco. Não é verdade? É através da nossa mente, porque nós vamos pensar nas coisas que estão escritas nas Escrituras Sagradas, nós vamos compreender e nós vamos procurar colocar na nossa vida. Então nós temos que tomar cuidado. Olha só, uma das coisas que ele fala aqui é sobre janelas killer. Já ouviu falar em janelas killer? Nunca ouvi falar. Então, janelas killer. Eu vou explicar para vocês o que é isso. Killer, mas em forma de filme, né? Isso aí é a killer, né? A janela killer é diferente. Essa é diferente. Olha só. Janelas killer correspondem a todas as áreas da memória que têm conteúdo emocionalmente angustiante, fóbico, tenso, depressivo, compulsivo. São as janelas traumáticas ou zonas de conflito. Killer, em inglês, significa assassino. Você pode estar se matando quando você fica alimentando na sua mente só ideias negativas, só coisas ruins. Percebe? Agora entendi agora. Entendeu? As Escrituras Sagradas, eu não me lembro exatamente se é Jeremias ou se é, acho que é Jeremias, que fala que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente ouve, com o que a gente vê, cuidar das janelas da alma, porque essas coisas podem nos levar mais próximos a Deus, termos uma vida feliz ou nos prejudicar. Eu tenho até, acho que não é nessa Bíblia que tá rabiscadinha não, mas deixa eu ver se é Jeremias. Eu acho que é Jeremias. 33. Provérbios 4, 23. Não, espera só um pouquinho. Deixa eu só ver aqui que eu já dou uma lida. Você dá uma lida no Provérbios também. Deixa eu ver se não é nessa Bíblia que tem rabiscada, na outra Bíblia, que fala que a gente tem que tomar cuidado com o que você ouve, com o que você vê, entendeu? Leia para mim o texto que você falou. Qual é? Provérbios 4, 23, não sei se... Desvia de ti, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Coração na Bíblia, a gente sabe que não é essa bomba que bombeia o sangue. Coração na Bíblia é o quê? A mente. Guarda. Veio a calhar também. Não é o texto que eu queria, mas veio a calhar. Então veja, as janelas killer, elas são janelas que controlam, amordaçam, asfixiam a liderança do eu. Quando você está com medo, quando eu fiz a minha tese, né, para fechamento da neurociência, porque o meu estudo foi assim, que é que tem criança que tem problema em casa e aí não consegue aprender na escola, o que tem a ver uma coisa com a outra? E aí eu estudei sobre a questão emocional. Então eu estudei alguns livros sobre a questão emocional e alguns livros de Daniel Goleman. Daniel Goleman, ele fala o seguinte: quando nós estamos extremamente estressados com alguma coisa, a nossa razão é sequestrada. A pessoa age por emoção. Age por emoção, age por impulso, por isso que acontece tantas desgraças. Então nós temos que tomar cuidado. Por isso que ela fala aqui, ó, há vários subtipos de janela killer, como as janelas do mau humor, ciúme, raiva, pessimismo, impulsividade, alienação, fobias, excesso de autoconfiança e de dependência. Porque elas sequestram o sujeito, o eu do sujeito. Interessante essa maneira que eu nunca tinha ouvido falar. Não? Pois é. Estamos entendendo, é uma coisa boa. Pois é, a gente tem... A janela killer, na realidade, é coisa ruim. O que nós estamos aprendendo é que é coisa boa, né? No sentido de que dizer... A gente entender o que é killer, né? As emoções nossas positivas e negativas. Então, a importância disso na nossa vida. Por isso que é importante nós orarmos. É importante nós lermos as Escrituras Sagradas, ouvirmos hinos. Isso traz calma, isso traz paz. E a música é fantástica. Né? Você quer ver o que aconteceu comigo e meu esposo, que ficamos aqui quando estávamos presos, né? Dentro de um apartamento, como se dizia a mãe baiana, esteja preso, menino. Por causa da pandemia, a gente não saía nem ali.
Nem ali a gente saía. O máximo que a gente fazia de máscara era lá embaixo colocar o lixo e não saía de casa. Era dentro desse apartamento o tempo inteiro. Então, nós assistíamos na TV, além de ler, ouvir música, etc. Então, conversávamos bastante. Nós assistíamos muitos programas de turismo. Mas nós viajamos no mundo. E ao invés de ficar assistindo, morreram tantos estão internados e não sei o quê, a gente já estava assustado naturalmente, sim, com medo de pegar a tal do vírus, da Covid-19. Já se assusta. Né? Mas nós, então a gente fica com a mente mais tranquila, você fica mais calmo. Nós, cultos, nunca assistimos tantos cultos. E musicais de coral, de conjunto, durante a pandemia nós assistimos tudo. E isso vai trazendo para nós saúde física e mental. E força, né? Percebe? Força, né? E quando você começa a ver imagens, né, de outros locais de água, mato, verde, natureza, isso traz um relaxamento muito bom mesmo. Muitas pessoas, por isso que eu falo, se você tem problema de ansiedade ou de depressão, precisa andar na natureza, precisa tomar sol, precisa andar descalço na terra, precisa sentir a grama, entende? Isso é um tratamento natural. E quando você vê o céu azul assim de manhã, aquele colorido, aquela sombra, aquele ar fresco, isso é fantástico, né? Nós temos nossos colégios isso, né? No NASC, por exemplo, aqui em Capão nasce em Arthur Nogueira, que é engenheiro dele, as pessoas que trabalham e moram lá desfrutam de uma coisa belíssima, muito bom, encantamento fantástico. É verdade. Olha o que diz mais o autor aqui, ó. Seu eu tem apreço em se ancorar em janelas killer que fomentam pessimismo, insatisfação e irritabilidade. Você precisa treinar a capacidade de mudança quando necessário, pensar em outras possibilidades, ser autocrítico, reconhecer a rigidez dos seus pensamentos, mudar os seus pensamentos. Por que as pessoas entram em estado de ansiedade alta e às vezes chegam à depressão? Porque fica, como diz, alimentando aqueles pensamentos negativos, entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E aí diz, olha aqui o seguinte, ó, quando nós estamos sobre o spa, o cérebro é bloqueado e certas coisas são bloqueadas da nossa memória. As coisas boas é esquecidas, as mais ficam. Às vezes você vai fazer, lembra que eu te falei da minha preocupação quando eu fiz lá o fechamento da minha tese lá na neurociência? Sim. Das crianças. O que acontece? A criança está assustada, está apavorada, porque o pai brigou com a mãe, que separou, porque o pai bateu na mãe, ou porque a avó morreu, porque não sei o que. Ela não consegue fazer uma prova. Entendeu? Ela não consegue aprender. Uma coisa vai levando a outra, entendeu? Então aqui, ó. O excesso de informação é a principal causa do SPA. Hoje sabemos que o fenômeno RAM arquiva tudo no córtex cerebral e sem autorização do eu, saturando a memória de uso contínuo. Se saturarmos, é chamado de MOOC, né, que é a memória de uso contínuo, aquele que você precisa sempre. Passando de 5 a 10%, expandiremos os níveis de ansiedade vital. Então, se nós temos um alto fluxo de pensamentos, e principalmente pensamentos negativos, nós vamos gerar essa síndrome na nossa mente. E isso é um problema psiquiátrico e que precisamos aprender. Não é todos os problemas psiquiátricos que são resolvidos só com medicamentos. Muitos deles é com mudança de hábitos. Não só na alimentação, mas no seu dia a dia, no que você faz, no que você vê, no que você ouve. E esse medicamento acaba trazendo muito sono para as pessoas, né? Dependendo do medicamento, sim, traz sim. Então, aqui ela diz o seguinte, o autor diz o seguinte: quando as crianças são atingidas pelo SPA na primeira infância, até 5 anos, os seus pais ficam extasiados. Acham que os filhos são gênios. Não percebem os sintomas, têm orgulho de contar para todo quanto os filhos são espertos, que assimilam todas as informações rapidamente, têm resposta para tudo. E para piorar o quadro, né, dizem que eles são gênios. E colocam eles na escola disso, na escola daquilo outro. Criança precisa brincar.
Criança precisa brincar. Brincando, elas aprendem. Muitos pacientes chegam lá no consultório, já entra assim, né? Eu levo uma mala, né? Meu marido fala, já tá com a mudança pronta, a viagem pronta. Toda vez que eu vou pro consultório, eu levo uma mala. Porque são vários pacientes, cada paciente é uma coisa específica, e aí eu levo o material para trabalhar com aquele paciente. Então, tem paciente que já chega abrindo a minha mala para ver o que eu levei. Essa é boa. Nós vamos brincar de quê hoje, hein, doutora? Vamos brincar de quê? Um dia é um jogo de memória, outro dia é uma outra atividade escrita, outro dia... Então, cada dia mais. Todas elas com um objetivo específico para ajudar aquele paciente na dificuldade que ele tem, ou seja, para ajudar a superar aquela dificuldade. E você trabalha com aquele jogo de xadrez, que é o jogo mais difícil que tem, né? É, mas para eles ainda é muito difícil. Então, xadrez com eles eu não trabalho. Até para mim é difícil. Meu marido eu jogava com ele quando nós nos casamos. O jogo da mãe é mais fácil um pouco, né? Tem vários jogos bons, tem muitos jogos bons. Então, uma das coisas boas a fazer, os pais fazerem com os filhos, é jogo de mesa, sabe? Jogo de memória, dominó, quebra-cabeça, entendeu? Então, olha aqui nisso aqui, ó. Os pais não percebem que esse tipo de agitação, a criança às vezes tem aula de balé, de judô, de não sei o que, 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 e não tem tempo para ela ser criança. Ela precisa ter o tempo para ela ser criança. Ela tem que ter a responsabilidade, claro, um momento de estudar, um momento de ajudar em casa, é importante isso, né? Mas ela tem que ser criança. E isso vai ajudar a desenvolver várias habilidades. E eles não sabem que crianças têm que ter infância, criar, elaborar, estabilizar a emoção, dar profundidade aos seus sentimentos, colocar-se no lugar do outro, pensar antes de falar, porque às vezes a criança vai no impulso, né? Talvez era coisa que na infância que a senhora fazia que eu fazia. Na minha infância eu trabalhei, brinquei, fazia um monte de coisa. De vez em quando a gente fazia algumas coisas erradas, a mãe pegava a varinha de marmelo, dava uma varinha e a gente seguia a vida, né? Tranquilo. Então vejam, o que acontece hoje? Babás eletrônicas. Os pais muitas vezes, por terem esse excesso de atividades para sobrevivência, dão um celular na mão da criança para a criança ficar quieta. Para se calar a criança, né? Isso está prejudicando tremendamente a mente da criança, principalmente a criança até 2 anos de idade não teria que ver televisão, não teria que ter contato com tablet, nem com celular, nem com nada. Vicia a mente. Vicia a mente. Olha o que diz o autor aqui, ó. É fundamental que os pais não deem presentes e roupas em excesso aos filhos, nem os coloquem em múltiplas atividades. Mas que lhes deem o que o dinheiro não pode comprar. Não devem deixá-los o dia inteiro conectados às redes sociais, usando smartphones e outros. A utilização ansiosa desses aparelhos pode causar dependência psicológica, como drogas. Tire o celular deles por um dia e veja como reagem. Alguns se deprimem. Sim, isso acontece muito. Eu tenho muito caso lá que eu falo para os pais que tem que diminuir. Não vou falar que tira tudo. A gente não pode ficar sem hoje em dia, que eles precisam fazer uma pesquisa, às vezes um contato com o pai, ou por WhatsApp, ou alguma coisa assim. Mas não pode deixar o tempo todo. O que está acontecendo é que as crianças, os adolescentes e muitos adultos passam horas a fios com um celular na mão ou um tablet na mão. As crianças e adultos jamais deveriam usá-los em excesso e à noite, antes de dormir, esses aparelhos produzem um efeito no cérebro por conta dessa luz clara que imita a luz do dia. Então, essa luz clara no cérebro engana o seu cérebro e ele não produz a melatonina que você precisa para dormir. Que o seu corpo, o seu cérebro tem que produzir esse hormônio, que é o hormônio do sono, para você ter um sono tranquilo. Então você engana o seu cérebro e ele acha que é dia. Então aí o sono é perturbado, não dorme direito. Tem crianças que ficam a noite inteira. Está tendo casos de internação por causa disso. Internação. Coisa muito séria, né? Então os pais brilhantes, olha o que o autor diz. Inclusive ele tem, eu já li o livro deles, Pais Brilhantes, Pais Pensantes, Filhos Brilhantes, eu não me lembro exatamente o nome do livro, mas ele diz assim, ó, pais brilhantes vão além.
dão a sua história. Quanto tempo você passa contando da sua vida para o seu filho? Das suas experiências de vida? Quanto tempo você conta para o seu filho coisas que aconteceram na sua infância? Porque ele tem que perceber que você é um ser humano normal, que o ama, e ele tem que sentir a sua preocupação com ele. Quando você conta alguma experiência da sua vida, ele vai tirar isso para a vida dele, tá? Muitos pais perdem seus filhos porque não conseguem fazer da relação uma grande aventura. Então, nós vamos passar aqui a falar um pouquinho. Olha, era tudo isso, nós já conversamos, tá? Nós vamos falar aqui um pouquinho sobre a depressão infantil e o transtorno bipolar, que vem também por conta da ansiedade, desses hábitos errados das crianças, das famílias também. Isso pode acontecer, tá? Então, como que se manifesta? Distúrbios de aprendizagem. Às vezes a criança começa a ter problemas de aprendizagem, de coisas simples, de coisa específica, tá? Algumas características podem ser, altera o comportamento, fica agitado, nós vimos aí, né, no SPA, agitação psicomotora, às vezes agressivo, irritado. Já viram crianças que quando você tira o celular ou quando você não dá o brinquedo, a coisa que ele quer, assim, fica nervosa, sapateia, se joga no chão, entendeu? Sono excessivo durante o dia, esse é um dos sintomas também da depressão infantil. Baixa tolerância às frustrações, dificuldade de memorizar as coisas, dificuldades de aprendizagem, que são as dificuldades cognitivas. E a escola não é um ambiente agradável, não tem prazer na escola, tá? O humor às vezes é depressivo, às vezes tá chorando, você não sabe por quê, tá chorando, nem ele sabe por quê. E isso pode acontecer com o adulto também, né? Se sente péssimo, a autoestima lá embaixo, menos-valia, sentimento de culpa. Alguns começam a comer excessivamente, começam a ganhar peso, outros param de comer e vão perdendo peso. Alguma hora tá alegre, feliz, brincando, daqui a pouco tá todo depressivo pelo canto. Qualquer desses sintomas devem estar presentes por pelo menos 2 semanas e acompanhado pelo menos por 3 desses sintomas adicionais. A autoestima elevada ou grandioso, assim, se sentindo o máximo, uma agitação psicomotora muito grande, envolvimento excessivo em atividades prazerosas, com alto potencial para graves consequências. Então, não mede as consequências do que faz. Quer brincar subindo nas coisas ou fazendo algumas coisas sem medir as consequências. Então, tem que tomar cuidado quando eles estão fazendo esse tipo de coisa. Tal processo psicológico culminaria em sentimentos relacionados à tristeza, desânimo, sensação de desinteresse pelas coisas do mundo, perda de capacidade de amar, e uma diminuição dos sentimentos de autoestima, né, do seu ego. Então, fica de olho. Eu cheguei a receber no consultório um paciente que ele não está conseguindo aprender, em casa ele fica muito quieto, no canto, não conversa muito, não sei o que. Aí levaram. Muitas pessoas confundem meu trabalho com o trabalho de psicólogo. Eu não sou psicóloga, eu sou neuropsicopedagoga, mas lógico que tem a psicologia e a gente tem que ter uma noção. E a gente aprende, né, algumas coisas de psicologia para ajudar no nosso trabalho. Então, logo de início, o meu olhar clínico foi, aparentemente o problema é emocional, não deve ser algum outro problema, vamos fazer as avaliações. Fiz as avaliações e cheguei realmente ao bater o martelo que o problema era emocional. E o pai não aceitou. Falei, pai, ele está com sintomas de depressão infantil. Imagina, você não sabe o que você está falando. Falei, o senhor acha assim? Eu aconselho que o senhor leve para fazer um tratamento psicológico, porque ele está com sintomas de depressão infantil. Não, a mãe dele também era assim, não sei o que. Então, veja, nós temos que tomar cuidado, porque criança tem que ser criança. Você tem que ver, dar limites, orientar, né, educar, mas perceber quando a coisa está fora do normal. Fora daquele controle. Exatamente. Você tem que tomar cuidado. Então, às vezes elas apresentam problema de linguagem, sabe?
fica com o rostinho assim, fica com o rostinho de olhar triste, a postura, sabe aquela postura assim, triste, você fala com ela mal responde, tinha aprendido determinadas coisas e de repente não tem ânimo para fazer aquilo que tinha aprendido, fica só repetindo algumas coisas que está deixando ela preocupada, às vezes a ansiedade está grande e ela fica só repetindo, porque o menininho fez isso, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Fica atento, tem que ficar atento em relação a isso, né? O DSM-5, que é o Manual de Transtornos Mentais, ele é válido mundialmente, né? No CID-10, ele fala que as dificuldades mais frequentes em indivíduos com depressão infantil se refere a concentração, memorização e a capacidade de tomar decisões assertivas diminui, tá? Então, as dificuldades na escola, quais são? Compreender as atividades, seja oral ou escrita, a leitura, escrita, vai ter dificuldade nessa compreensão, de repetir, né, a complexidade daquilo que ele... Por exemplo, grafema, fonema. O que é grafema, fonema? Grafema é o desenho da letra, o G, o F, né? E o fonema é o som que ela representa. Então, o F, qual é o som do F? Qual é o som do G? Né? Então, algumas pessoas vêm eu ensinando os pacientes lá, ajudando os pacientes, falando, vamos lá, vamos falar, então vai lá. Fala pra mim o som. Mamãe, qual é o som? Que as crianças pensam que é só a sílaba, mã. Não, é são duas letras. Então, ele precisa, para ele ser alfabetizado, para ele compreender, ele precisa saber que aquela letra significa esse som e que tudo junto, qual é o significado da palavra. Então, às vezes a criança está com depressão, está triste, chateada, ela não consegue se lembrar quando ela está em época de alfabetização, então ela tem prejuízos sérios nisso, tá? Dificuldade para lembrar as ordens das palavras, das sentenças, né, para processar, falhas para repetir sentenças longas, né, não vai conseguir guardar na memória. Vamos ver outras coisas aqui. Sujeitos com depressão tendem a produzir e recordar material de cunho predominantemente negativo. O que nós falamos lá no caso da ansiedade, né? Aquele tal do killer lá, você fica só pondo coisa ruim na cabeça, coisa ruim na cabeça, coisa ruim na cabeça, e isso vai levando à depressão, tá? Isso causa consequências importantes, né, que nós temos que considerar. Então, queridos, falamos rapidamente aqui sobre alguns sintomas, sobre alguns cuidados que nós devemos tomar. Mas olha o que nos diz a palavra de Deus, que tem tudo a ver com o que nós estávamos falando. Em 1 Pedro, né? 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 5, ele diz assim: e vós também, pondo nisso mesmo toda a diligência, acrescentai a vossa fé à virtude, e a virtude à ciência, e a ciência à temperança, e a temperança à paciência, e a paciência à piedade, e a piedade amor fraternal, e o amor fraternal à caridade. O que isso quer dizer? Deus é o dono de toda a ciência. Deus criou todas as coisas, Ele sabe tudo, detalhes, porque Ele criou, Ele é o dono de toda a ciência, é o Deus conhecedor. Ele sabe da nossa necessidade de sermos diligentes, de termos fé, de termos virtude e de sermos temperantes. Fala aqui assim, e a ciência, a temperança. O que é temperança? É equilíbrio. Nós temos que tomar cuidado que o mundo é perigoso, claro. Nós não podemos ficar... O que acontece muitas vezes nas ruas? As pessoas dão bandeira no celular de 3 mil reais andando assim, aí o cara passa e leva, não é? Nós temos que tomar cuidado, sim. Mas nós não podemos deixar de viver e viver com medo do mundo. Isso nos leva, essa ansiedade nos leva à depressão. E aí nós não conseguimos enxergar as bênçãos espirituais. Deus tem cuidado de nós tanto. Nós vivemos num mundo tão cheio de angústia.
tão cheio de sofrimento, tão cheio de tristeza. Mas para olhar quantas bênçãos. Tem até um hino que fala, conta as bênçãos, conta quantas são. Tantas bênçãos que Deus tem concedido a nós, tem nos dado vida, saúde, família. Nós temos que aprender, Daniel Goleman tem um outro livro chamado Foco. E nesse livro ele fala que nós temos que aprender a viver o aqui e o agora. Curtir o momento. Esse momento nosso aqui, um momento que nós planejamos tanto e nunca deu certo, mas nós estamos aqui curtindo o nosso momento. Né? Planejar a nossa vida é importante, mas nós temos que viver o aqui e o agora. Porque o que passou, muitas pessoas vivem ansiosas por coisas que aconteceram. Outras vivem ansiosas por coisas que talvez nunca vai acontecer. O autor do livro fala sobre isso aqui. Muitas das coisas que a gente coloca na cabeça, que vive ansioso por causa daquilo, 80% daquilo nem chega a acontecer, porque está só na nossa cabeça. Então nós precisamos ter temperança, equilíbrio nos nossos pensamentos, pedir ajuda de Deus, estudar as Escrituras Sagradas, orar, pedir ajuda de Deus para que nós possamos viver uma vida feliz, porque Deus quer que nós vivamos felizes aqui na terra. Ele nos fez para sermos felizes. No mundo tereis aflições, disse Cristo, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus venceu, ele conseguiu controlar o pensamento dele de tal forma que ele foi ao madeiro e lá ele deu sua vida por nós. Imagine se Satanás não queria destruir Jesus antes, para que isso não chegasse a essa conclusão dele dar a vida dele por nós. Mas Deus é Deus, Jesus é Deus, é o nosso Deus. Nós possamos seguir o exemplo dele. Deus abençoe a cada um de nós. Pessoal, até a próxima. Deus abençoe vocês.